Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e no vídeo de hoje eu comecei ele originalmente falando sobre masculinidade, sobre ser homem, o que isso tem a ver com estudos e as responsabilidades que isso carrega. Mas considerando que uma boa parte do nosso público aqui é composto de mulheres, eu decidi trocar e falar sobre o que significa ser adulto. E eu sei que tem muitos de vocês que assistem, vocês já são adultos, adultos no sentido não só literal, né, legal, ter mais de 18 anos, mas no sentido de serem responsáveis pela sua própria vida. Vocês pagam suas contas, vocês moram sozinhos, vocês às vezes dividem aluguel, às vezes estão casados já, ou enfim, estão num relacionamento sério. Mas eu quero trazer o conceito de adulto dentro para o nosso universo de estudos, de produtividade. Porque esse conceito de adulto básico, de pessoa que é legalmente e financeiramente independente, é um conceito muito raso. Eu acredito que ele não dá conta de definir um conceito que ele foi esquecido e que ele é cada vez mais empurrado para a escuridão do que significa ser um adulto. Que para mim, de maneira bastante resumida, é ser alguém que é capaz de assumir responsabilidades e não ficar se lamentando. Porque um adulto, na minha concepção, é a pessoa a qual os outros recorrem, a qual a comunidade recorre, a qual a família recorre em um momento de crise. Só que para você se tornar essa pessoa a qual os outros recorrem em um momento de crise, você precisa ter algumas características que não são triviais. Quer dizer, parece muito óbvio você dizer, por exemplo, que um adulto, deixa eu pegar meu café aqui, que um adulto ele precisa ser financeiramente responsável, ele precisa ter estabilidade emocional, ele precisa ser capaz de mediar conflitos, ele precisa ser resolutivo, corajoso. Mas quanto mais a gente olha hoje em volta de nós, não é que as pessoas estão tentando ativamente empurrar essas características para a escuridão, esses traços de personalidade, mas eles estão sendo esquecidos. Eles estão sendo deixados de lado. A ideia de você se tornar um adulto, ela é cada vez mais postergada. A ideia de você envelhecer, na verdade, ela é mal vista pela sociedade. E assim, eu sou muito suspeito para falar disso porque eu sou uma pessoa, eu sou um médico que tem interesse por cirurgia plástica, né? É a especialidade que eu pretendo seguir. E dentro da cirurgia plástica, provavelmente é o campo da medicina onde mais se fala ser contra o envelhecimento, os efeitos do envelhecimento, né, do ponto de vista físico. Mas eu acho que o ponto de vista físico é menos importante. A gente vê que as pessoas têm dificuldade mesmo em amadurecer, em desenvolver todas essas características que são fundamentalmente esperadas, naturais, necessárias que você desenvolva. Um adulto ele pode ser rico, ele pode ter posse, ele pode ter bens materiais, mas se ele não é dotado de todas essas outras coisas que eu te falei, ele não é um adulto. Pelo menos não para mim. Ele é o que os americanos vão chamar de man-child, né? De um homem-criança. A pessoa tem 35, 40 anos ali, tem um dinheiro no bolso, tem um carro, mas é incapaz de lidar com um relacionamento turbulento, é incapaz de entrar num conflito, num desacordo com a sua namorada, a sua esposa, sem fazer um escândalo. É incapaz de
entrar em conflito com os seus colegas de trabalho, é incapaz de se impor, de ser assertivo. Isso vale para mulher também, tá? Isso vale para mulher. Mas eu não sei a expressão em inglês, enfim. Mas você pode imaginar, por exemplo, que é a mesma coisa com mulheres. Mulheres com 35, 40 anos, 45 anos. Né? Até com 25 anos dá para começar a questionar um pouco o comportamento de uma pessoa que pode ter dinheiro, ela pode ter seu emprego, ela pode dividir apartamento, ela pode... Enfim, tá mais ou menos encaminhada na vida. Mas, apesar de tudo isso, ela não desenvolveu essa maturidade. Eu acho que isso ocorre, sinceramente, muito porque a gente perdeu a necessidade de desenvolver isso. Você pode muito bem não constituir família, eu não acho que não é necessário. Não acho que é necessário para você, enfim, viver uma vida plena, né? Embora eu, particularmente, para mim, né, eu acredito que seja necessário. Você pode simplesmente continuar a sua vida, vivendo de um modo bem hedonista, vamos dizer assim, né, buscando só prazeres, buscando só viver o que é de bom, sem assumir nenhuma responsabilidade. Você pode, com 30, 35 anos, continuar indo em festa, indo em balada, se você tem dinheiro. Você pode continuar ignorando problemas da sua família, problemas da sua comunidade, enfim. Problemas em volta de você. A gente cresceu numa sociedade que está cada vez mais individualista. E uma sociedade que está cada vez mais individualista, é uma sociedade infantil. É uma sociedade que não envelhece. É uma sociedade que não vê a importância de você saber servir os outros. De você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que você quer, porque é aquilo que uma criança faz, né? Que é natural, é absolutamente natural, que uma criança faça birra quando ela não tem o que ela quer, que ela bata o pé, que ela reclame, né? Enquanto que, quando você amadurece, existe a tendência de que você perceba que existe alguma outra pessoa mais importante do que você. E aí essa pessoa pode ser seu companheiro, sua companheira. Essa pessoa pode ser seu filho, sua filha. Podem ser seus pais. Né? Aliás, é o percurso natural da vida que sejam os seus pais. E se você não atravessa com serenidade essa fase da infância, da juventude, para chegar num ponto da vida adulta onde você percebe que o bem-estar daquelas pessoas que vieram antes de você e que cuidaram de você quando foi preciso, ele é maior do que o seu, que a sua boa vontade, que os seus interesses, você vai continuar sendo uma criança. Você vai continuar sendo um adolescente, um jovem. E eu entendo. Eu entendo você não querer sair disso. Eu entendo você não querer carregar o peso de uma vida. Porque no fundo, você carregar já o peso da sua própria vida é difícil bastante. A gente pode argumentar, inclusive, que é demais para algumas pessoas, né? E a gente vê elas literalmente assim, se quebrarem em 1000 fragmentos quando a pessoa tem algum problema psiquiátrico grave. Elas entram em depressão profunda, entram em crises psicóticas graves. Não é incomum. Não é incomum. Mas se você é homem, e aí foi por isso que eu comecei o vídeo falando sobre masculinidade, mas de novo, eu acho que isso vale para mulher e por isso eu estou chamando isso de ser adulto. Se você é um adulto responsável, e atenção aqui para a palavra responsabilidade, se você é essencialmente alguém que está pronto para crescer na vida, porque o resultado inevitável disso é que você cresce em todos os sentidos, financeiro, material, você cresce espiritualmente, você cresce emocionalmente. Se você é um adulto, você vê
o ato de carregar o peso de outra vida, o ato de carregar a responsabilidade sobre uma vida que não é só a sua, como uma grande oportunidade. E eu vou te dar a prova maior disso. Eu vou te dar a prova maior disso, que é a medicina. A medicina é a maior prova disso. Eu vou te contar um pouco da minha história para você entender o que eu quero dizer. Quando eu estava na primeira faculdade que eu fiz, que foi jornalismo, me questionaram uma vez se eu não tinha vontade de fazer medicina. Acho que foi meu pai ou minha mãe. Acho que foi meu pai, na verdade. E eu falei que não. Eu falei, primeiro, que eu não tenho capacidade para isso. Eu não acreditava que eu era capaz. Segundo, eu achava que tinha que estudar demais. E era verdade, nisso eu estava certo. E terceiro, eu falei para ele que eu não queria ter sangue nas minhas mãos. E essa foi uma frase muito específica que eu usei e que ficou na minha cabeça por todos os anos seguintes, até ir conversar com uma médica, uma psiquiatra, mãe de uma amiga minha, né, e que eventualmente virou minha amiga, uma psiquiatra muito querida, que eu devo tudo que eu sou de médico a ela, a um outro psiquiatra e a um cirurgião plástico, né, que foram meus 3 grandes incentivadores assim dentro da medicina. E eu falei, olha, doutora, eu não sei, eu quero fazer medicina, mas eu tenho medo de ter sangue nas minhas mãos. E aí ela falou uma coisa muito bonita. Ela disse assim, que alguém precisa fazer alguma coisa, né? Que seja você. É possível que essa pessoa vá falecer, vá ter um desfecho ruim? Não só é possível, como é provável. E ela me contou que lembrava especificamente de toda vez que um paciente dela teve algum problema muito grave, que ficava muito marcado, mas que você tem a chance de tocar aquela vida, você tem a chance de fazer diferente. E aquilo foi uma chave que virou para mim. Aquilo foi a chave, foi quando a grande ficha caiu de que era preciso se tornar adulto antes de ser médico, antes de tocar outra vida. Era preciso assumir completamente a responsabilidade sobre não só a minha vida e perceber que a minha vida é pequena dentro do grande plano. Significa que eu vou abrir mão completamente da minha vida e vou viver de caridade? Não, isso é uma grande bobagem, isso é uma distorção do que eu estou falando. Porque eu tenho certeza que algum espertinho, sempre tem algum espertinho nos comentários que está pronto para distorcer, para não prestar atenção no que eu estou falando no vídeo, e depois vir com algum papo mole desse. Eu estou dizendo que você assumir a responsabilidade sobre os seus atos, sobre a sua capacitação técnica, sobre os seus estudos, sobre você trabalhar longas horas, sobre você ficar muito tempo fora de casa, muitas horas, né? Você abrir mão do seu conforto por muitos anos é um pré-requisito, literalmente é um pré-requisito, para que você possa ser um médico que tem esse efeito tão complexo, tão profundo na vida de outra pessoa. Porque eu não posso errar. Ou se eu posso errar, eu tenho que errar da maneira mais inócua possível, mais simples possível, mais banal possível, de modo a não prejudicar o paciente. Porque nós médicos erramos, efetivamente. E aí você vê que claramente tem tudo a ver com estudos. Por quê? Você precisa se tornar um adulto antes de começar a estudar, antes de passar em concurso, antes de passar no vestibular, antes de entrar em qualquer profissão que você queira. Se você não é um adulto, mentalmente você não passa. Você não passa. Você pode ter um comportamento infantil às vezes, ser imaturo em alguns sentidos, ser umas brincadeiras bobas, mas efetivamente você tem que ser capaz de abrir mão de você, da sua vontade, das suas bobagens e perceber que depois, além, existe algo mais importante. Não é à toa que eu dizia, e ainda digo, que os meus amigos de faculdade, quando eu estava na faculdade, e os meus amigos de cursinho, quando eu estava no cursinho, que eu amo todos eles, eu
os amo profundamente, e tenho um respeito enorme e um carinho enorme por eles, porque muitos deles me ajudaram a passar períodos difíceis, foram meus companheiros, a gente se empurrou para frente quando tudo parecia obscuro. E eu via que muitos deles tinham isso muito mais claro do que eu. Eu já contei para vocês aqui o quanto eu demorei para passar. Acho que foram 2 anos no total, 2 anos e meio especificamente. Eu tinha passado já no primeiro ano, mas isso é uma história para outro dia. Enquanto que eu, às vezes, ainda tinha um comportamento de ei, vamos curtir, vamos viver a vida. Meu grupo de amigos, eu sempre tive sorte de ser um grupo de amigos que tinha muito claro que não existe possibilidade de continuar curtindo a vida se ela quer passar, se ele quer passar, quer ser aprovado. Não à toa, todos eles se tornaram grandes médicos. Uma foi para a USP, outra foi para o Einstein, outra foi para a Unesp, teve gente que foi para a Unifesp. Então, tem tudo a ver. Tudo a ver. Você se tornar adulto, perceber que você precisa abrir mão do aqui e agora para chegar em um lugar mais longe, para poder finalmente assumir responsabilidade sobre a vida dos outros, porque é o que você faz quando você se torna profissional, é um pré-requisito. É um pré-requisito. Você virar adulto é um pré-requisito. Então eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de comportamento, que tipo de pensamento, de vontade, de jeito de ver o mundo que você tem hoje, que você sabe que é um modo infantil de se comportar, que você sabe que é uma coisa da qual você precisa abrir mão? O que você precisa sacrificar hoje? Esse é um tema muito recorrente no meu canal, né? O que você precisa sacrificar hoje para poder chegar nos seus objetivos? E isso não é só medicina, isso vale também se você quer fazer engenharia, se você está em concurso público, se você já é profissional. Não existe chance de você avançar na sua carreira se você continua só pensando em você, no seu saláriozinho, né, no quanto você vai ganhar no mês que vem. Você não pensa em fazer hora extra, você não pensa em ficar até mais tarde, mesmo quando não estão te pagando. Ai, mas isso é um ambiente de trabalho tóxico. Ah, pelo amor de Deus, você tem que crescer, cara. Quando você tem um filho, quando você tem um... Não precisa nem ser filho, olha, pode ser um cachorro, cara. Pode ser um gato, né? Que, assim, pra mim tem igual importância a família, mas vamos lá, é um animal de estimação, né? Se aquela criatura tá passando uma necessidade, você vai falar, não, agora já deu, já tô cansado. Se seu pai e sua mãe tá passando uma dificuldade, você vai falar, não, agora já deu, já chega. Ah, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Tem, porque para você crescer, para você avançar no seu trabalho, para você ganhar mais, a pessoa que está acima de você, ela tem responsabilidade sobre você. Então ela tem que ficar até mais tarde porque ela tem que te supervisionar. Ela tem que ficar até depois, ela tem que entrar mais cedo e sair mais tarde porque ela tem que ver as coisas que você está fazendo, corrigir, te orientar. E ela só consegue fazer isso a partir do momento em que ela para de pensar em si, no próprio umbigo, no quanto ela vai ganhar, e começa a pensar no bem-estar da empresa, começa a pensar no projeto como um todo, começa a pensar na estrutura como um todo, e não só para o próprio umbigo, quanto ela vai ganhar no salário que vem. Que é o que o adulto faz. O adulto ele para de pensar só no próprio umbigo, no que ele quer hoje, na vida que ele quer curtir, e começa a pensar no bem-estar de todo mundo em volta dele. Dos pais, do filho, da esposa, marido. E só quando ele faz isso, é que ele é capaz de finalmente assumir mais responsabilidade. Só quando ele é capaz de fazer isso é que ele assume mais responsabilidade e cresce. Por quê? Porque quando você assume uma posição de liderança, quando você assume responsabilidade, quando você toma a dianteira,
Você não tenha dúvidas de que o mundo vai te presentear com uma infinidade de chances de ser líder, de comandar, de ser mais responsável, porque o mundo não se acaba de problemas. O tempo todo estão surgindo problemas, cara. O tempo todo. O tempo todo as coisas estão degenerando, se desorganizando. É entropia, né? Para quem gosta de física aí. É entropia do universo, cara. As coisas estão se desorganizando o tempo todo. Quem vai colocar ordem nelas? Tem que ser você. E aí eu te faço a mesma pergunta que me foi feita quando eu estava entrando na faculdade de medicina. Se não tiver outra pessoa, por que não você? Esse é o convite que eu te faço. Então pega esse pensamento, dá uma digerida nele, pensa bem. Se não tiver outra pessoa, por que não você? Ou melhor, uma enfermeira me falou isso umas 2 semanas atrás, antes de eu sair de férias, e me emocionou muito. Foi em outro contexto, porque a gente estava atendendo um paciente, mas ela me falou, ainda bem que você está aqui. Ainda bem que não é outro médico, ainda bem que é você. Foi naquele sentido, foi naquele momento que tudo se amarrou para mim, sabe? Que um arco que começou aí 10 anos atrás se fechou para mim. Aí eu entendi tudo aquilo que aquela médica, aquela amiga, né? E eu gosto de pensar que de alguma maneira ela também foi minha mentora. Aí eu entendi o que ela quis dizer. E eu enxergo isso como uma grande honra. E aí vem o que eu considero que vai ser o final desse vídeo, tá? Eu, como homem, eu levo com grande orgulho a capacidade de agora poder prover para minha família tranquilamente, de poder levar meus pais para jantar se quiser. Se quiser comprar alguma coisa que me dá na telha, eu posso. Posso viajar sem problemas. Se alguém tiver um problema, se alguém na família tem um problema, eles me ligam. Isso é uma grande honra para mim. Isso não é uma dor de cabeça, isso não é uma encheção de saco, porque é isso que o estagiário pensa, o estudante pensa, tipo, ai, que saco, né? Que é um pensamento de criança. Para mim, e hoje eu me enxergo muito bem assim, para mim é uma grande honra. Eu enxergo como uma grande oportunidade e eu fico feliz de ter essa oportunidade, eu fico honrado de ter essa oportunidade, eu fico grato de ter essa oportunidade. E eu espero estar à altura da expectativa dos outros. É isso que para mim significa ser homem. É isso que para mim significa ser adulto. De novo, não precisa ser necessariamente... As meninas podem compartilhar desse mesmo sentimento. Mas eu falo ser homem porque eu vejo que hoje em dia os homens estão perdendo esse caminho. Não há mais quem diga que você precisa ser homem, você precisa ser responsável. Até por uma questão aí que não vale a pena entrar, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Parece que ficou feio você dizer que você é homem. É feio você dizer que você quer estar à frente, que você pode assumir responsabilidade, que você pode sim querer ser o pilar da sua família, querer ser o pilar da sua comunidade, querer ser o pilar do seu emprego. É uma honra isso, é uma honra. É mais do que uma oportunidade, é uma honra. E você tem que ser grato, né, por poder ter essa honra. Você tem que buscar essa honra. É uma palavra que foi esquecida, né? É uma palavra que foi esquecida, principalmente no Ocidente. É uma palavra que foi esquecida, mas existe uma honra em você ser quem você é, em você ser parte da família que você é, em você ser um filho e, eventualmente, ser um filho que cuida dos pais, né? Eu, como filho de oriental, eu vejo isso muito claro. Meu pai, ele porta com honra a capacidade que ele teve de cuidar dos pais, a capacidade que ele tem de cuidar dos irmãos, e eu penso nisso para mim. Eu tenho a honra hoje de poder cuidar da minha família, eu tenho a honra de poder cuidar dos meus pais no futuro.
Então fica aí o meu convite para você. Fica o meu convite para você de dar esse passo adiante e se perguntar: em que momento que você quer estar? Que tipo de pessoa você quer ser? Quando o momento chegar e as pessoas te disserem: que bom que você está aqui, que bom que é você, ainda bem que é você aqui. Se não fosse você, a gente não saberia o que fazer. Ou melhor, eu te vou fazer a mesma pergunta que aquela médica me fez, que aquela amiga me fez. Se não outra pessoa, por que não você? É isso, o vídeo de hoje.